Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos que nos acompanham aqui no nosso canal da Igreja em Camaçari. Hoje finalizaremos a leitura do nosso alimento diário dessa semana, semana 3, que tem por título geral Prefácio e Saudação do Apóstolo. O tema do domingo é Valentes de Davi. É o tema de hoje, né? Leitura para ler com oração. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Colossenses 1:2b. Já vimos a necessidade da energia dos jovens na obra do Senhor. Para a obra de Deus avançar, precisamos dos valentes de Davi. Essa expressão surgiu quando vimos os 3 guerreiros de Davi e sua atitude após ouvirem suspirar e dizer: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e o levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. Segunda Samuel 23:15-16. Davi não pediu que buscassem água, uma vez que a guarnição dos inimigos estava lá, em Belém. Contudo, havia tamanha cumplicidade entre Davi e esses 3 valentes guerreiros de seu exército, que eles arriscaram a própria vida para satisfazer os desejos do rei. Essa cumplicidade também havia entre Timóteo e Paulo. Timóteo conhecia o coração do apóstolo e nessa cumplicidade cooperava com Paulo para realizar a vontade de Deus. Semelhantemente, hoje, Deus precisa desse exército de jovens santos para a sua obra avançar. Salmos 110:3. Jovens maduros que estejam alinhados com a palavra profética, seguindo-a de perto. Então, basta um suspiro e os soldados já sabem o que fazer. Todos devemos aprender com essa experiência. Às vezes, um irmão me contata pedindo-me para opinar acerca de um evento que será realizado em sua igreja. Eu expresso meu sentimento, dou minha sugestão, mas o irmão diz que está tudo preparado para fazer de outro jeito. Isso é preocupante, pois se você reconhece alguém como homem de Deus, o que ele fala deve ter peso para você. Se conhece o coração de quem está à sua frente, você o seguirá sem nenhum questionamento. Se o sentimento não for de Deus, o Senhor o revelará. Portanto, nosso sentimento para com os servos do Senhor deve ser semelhante ao dos 3 valentes de Davi. Ó Senhor Jesus! Aos Colossenses, Paulo e Timóteo escreveram assim: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Colossenses capítulo 1, versículo 2. A expressão aos santos e fiéis aqui se refere aos irmãos, os que creram em Jesus e na verdade do Evangelho, versículo 5 do capítulo 1. Eles são santos porque foram separados e santificados por Deus, posicionalmente. O mesmo aconteceu conosco, quando cremos no Senhor Jesus. Pela palavra do Evangelho, fomos reconectados com Deus. Aleluia. Mudamos de posição diante dele e nos tornamos santos. Louvado seja o Senhor. Com tudo isso, não significa que
nossa alma também tenha sido santificada. Por essa razão, muitas vezes, ainda não há unanimidade nos irmãos. A igreja em Colossos era composta de todos os santos, daquela cidade, que creram e foram regenerados pelo Espírito. Segundo a Bíblia, em cada cidade há uma só igreja. Esta é a unidade prática que Deus propôs para o viver cristão. Infelizmente, no decorrer dos anos, o mundo passou a se dividir por divergências no ensinamento e na palavra. Isso teve início no século II, devido à ausência da palavra profética. Ó Senhor Jesus! Agora estamos restaurando, aleluia, falar profético para dar uma só direção às igrejas. Portanto, devemos dar importância à palavra do apóstolo, que Deus usa em cada época para seguirmos em unidade e unanimidade em uma só direção, produzindo a única obra, a edificação do corpo de Cristo. Somos muitos membros, mas há uma única obra no ministério, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 12. A obra do ministério visa a edificação do corpo de Cristo, que começa pela edificação da igreja em cada cidade e culmina na edificação do corpo de Cristo em sua totalidade. Louvado seja o Senhor. No primeiro capítulo de Colossenses, lemos: graça e paz, nós lemos no início, a vós outros, da parte de nosso Pai, de Deus, melhor dizendo, nosso Pai. Capítulo 1, versículo 2b. A paz resulta da graça. Quando o rio da graça nos supre com a realidade de Deus, o resultado é paz. Muitos irmãos vivem ansiosos, angustiados, estressados, mas desde que passaram a desfrutar a graça, fazendo imersão na palavra, pregando o Evangelho, orando pelas pessoas da rua, ou seja, mergulhando no rio, ganharam paz. A graça consiste em Deus tornar-se acessível ao homem por meio do Espírito, como um rio que flui, alcançando e abençoando por toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Então, amados, vimos hoje que nos momentos finais dessa era, Deus precisa de energia do jovem na sua obra. Para a obra de Deus avançar, ele precisa dos valentes de Davi. Jovens maduros que estejam alinhados com a palavra profética. Amados, esse é o segredo. Davi bastou suspirar e eles saíram para realizar o desejo do rei. Portanto, queridos irmãos, devemos ser cúmplices, estar alinhado, conhecer o coração do apóstolo, que Deus usa em cada época para seguirmos em unidade e unanimidade, em uma só direção, produzindo a única obra, a edificação do corpo de Cristo. Jesus é o nosso Senhor.